Então tá, uma boa noite a todos e todas. Estamos aqui então mais uma noite da nossa formação. Essa vai ser a nossa quarta noite, né? Começamos semana passada então com o Fernando Horta, tivemos a participação da professora Márcia Umpierre da Profurg, tivemos a participação de uma palestrante vinculada aos auditores fiscais, e hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais o tema, né, da PEC, né, 32, principalmente em relação à questão da saúde e da educação, né? 57% do funcionalismo são vinculados aos municípios, né? E a grande maioria, de 22, de 100 servidores, 22 são professores, né? E 11 são vinculados à área da saúde. Então, a gente tem uma preocupação bem grande, assim, é super importante a gente fazer esse debate bem específico, assim, da questão da educação e da saúde. Então, para hoje, a gente convidou a enfermeira Clarita e convidamos o professor Cleiton, e para a gente iniciar, então, a nossa formação de hoje, né? Agradecer mais uma vez a participação de todas. Esses 3 últimos dias têm sido extremamente ricos. A gente vai passar um videozinho, né? O Luciano vai soltar um videozinho que vai fazer uma introdução aí novamente sobre esse tema da PEC 32 e o quanto ele nos preocupa, né? Então, Luciano. Luciano, não tem som, não sei se é só para mim. Está sem som. Regime diferenciado de carreira específica. Não, agora sim, agora tem. Eu tenho lido a PEC. Ela não atinge os que estão em regime diferenciado. Esta PEC, o lugar dela, presidente, eu já disse uma vez e repito que eu queria que o ministro escutasse. Ela era ser retirada. Vocês tinham que retirar essa PEC, pelo menos discutir. Vocês não fizeram com ninguém, com nenhum sindicato, com ninguém. Vocês criminalizam os sindicatos e as entidades como se elas não tivessem contribuição a dar no Brasil. Deputado Rui Falcão, se pedir ao capeta para ele incluir coisas no interior desta PEC que prejudique mais o serviço público do servidor brasileiro, o capeta dirá, eu não consigo fazer. O governo Bolsonaro já colocou todas as maldades dentro desse saco. A primeira pergunta que eu falo, a quem a reforma atinge? Essa é a primeira pergunta. Por que eu pergunto a quem a reforma atinge? Porque ela não atinge os que estão no regime diferenciado de carreira específica. Espero que o senhor tenha lido a PEC. Ela não atinge os que estão em regime diferenciado, que são carreiras específicas, ou seja, os membros dos poderes. Esses não são tocados na PEC que o senhor enviou para cá. Esses são os setores que mais ganham do servidor público. Eles não estão na PEC. Magistrados, procuradores, promotores, deputados, defensores, advogado-geral da União, não estão. Também não estão na PEC os militares. Os militares são esses que, segundo o levantamento do próprio Ministério da Economia, em 2020, a União desembolsou 19,3 bilhões para dependentes de militares. Senhor ministro, o senhor não colocou esses militares na PEC, que são os que têm, aí sim, o que vocês chamam de gasto maior. Então, veja bem, nem os magistrados, nem os promotores, nem os procuradores, nem os defensores, nem a Advocacia Geral da União, nem os militares. O andar de cima
O extrato superior do funcionalismo público não está na reforma, ministro. Estou mentindo? É a primeira pergunta. A segunda, vocês estão falando que em lei complementar vão dizer o que é carreira típica de Estado, que também não estará na reforma, porque esta terá carreira, terá concurso, terá estabilidade e mais o que precisar. As carreiras típicas. O relator disse que para ele, típicas são aquelas exclusivas. E exclusiva para ele é os que trabalham em Polícia Militar, que já não está na PEC, delegados, fiscais. Então, mais uma vez, a parte de cima não está na PEC. A pergunta é isso mesmo, ministro? O senhor queria retirar toda a camada e o extrato superior dos servidores dessa proposta de emenda constitucional? Ou eu estou mentindo que isto esteja na PEC? Não está. Será incluída? O ministro vai mandar para cá uma outra emenda anexada a essa para incluir o andar de cima? Ou vai ficar apenas o andar de baixo? O andar de baixo está na PEC. O andar de baixo. 57% dos servidores públicos são dos serviços municipais. Os servidores municipais estão na PEC. Os servidores estaduais, em torno de 33%. Os servidores federais, em torno de 10%. Estes que estão nos municípios e no Estado, a imensa maioria, ministro, são trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde. Uma imensa maioria. Deve chegar o quê? O Caio deve saber de cor. 60%, 70% dos servidores são da saúde e educação. Em torno disso. Estes estão na PEC. Esses estão. O setor de educação, de saúde, o andar de baixo. Aqueles que recebem até 2,5 salários mínimos estão na PEC. Que Vossa Excelência, junto com o presidente Jair Bolsonaro, enviou para cá. E serão atingidos. Ah, não serão atingidos. Serão só os futuros. Eu vou chegar depois. Esses também não estão. Estão também. Mas o fato é que aqui na leitura da PEC, o andar de cima foi retirado e ficou o andar de baixo. Então, deputado Paulo Teixeira, se nós aprovarmos essa PEC, nós estaremos incluindo aqui os servidores que ganham até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio. Mas os demais não entrarão. Eles já estão livres. O ministro já os livrou, ele pegou apenas os Barnabés. Por que só os Barnabés têm que ser atingidos? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. Repito que os militares não estão. Inclusive, lembro que 19,3 bilhões a União gastou, segundo dados do Ministério da Economia, com dependentes de militares. É muito dinheiro. Fora a reforma da Previdência, que vocês também deram um jeito de retirá-los. É isso mesmo? É para entrar só esse andar de baixo? É a primeira pergunta. Eu queria completar essa pergunta dizendo o seguinte. Ontem a Associação dos Magistrados Brasileiros nos deu aqui alguns dados que são importantes. O Brasil tem 12,5% da população empregada no serviço público. O senhor vem aqui e insinua que nós temos muito servidor público. Mas o Brasil tem 12,5%. A Espanha, vou falar dos países capitalistas, viu? Não sociais-democráticos. Os eles são socialistas, são malucos, são esquerdistas, acham até que a terra não é plana. Não. Eu estou falando dos capitalistas. A Espanha tem 15,3%. 16%. Os Estados Unidos têm 15,2% de servidores públicos, comparado à sua população, e a França, 21,9%. A França tem lá um viés mais social-democrático. O Brasil tem uma média de 22%, a média, desculpe, da OCDE é de 22,6% do que é o custeio com o serviço público. O Brasil é de 20,3%. A Espanha é de 27,5%. Então vocês dizem que estamos gastando muito, vocês usam a palavra gasto, né? Serviço público é gasto. Os Estados Unidos, 25%, país capitalista. O Reino Unido, 21,9%. A Rússia, 27,2%. Então dizer que os servidores públicos são os responsáveis pelo problema econômico no Brasil também não é condizente com a verdade. Segundo, senhor ministro, eu queria perguntar ao senhor. Esta emenda constitucional, a PEC, pode não ser o que o senhor deseja, o que o senhor quer, porque o discurso que o senhor faz é outro. Mas se o senhor ler bem a PEC, o senhor vai ver que ela destrói o serviço público mesmo. E eu digo por quê e mostro, a não ser que vocês revoguem o que mandaram. Ministro, olha o artigo 37A. Eu vou ler. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Aqui não são privados sem fins lucrativos, não, deputado Érica Cocai. São qualquer empresa privada. Para execução de serviço público. Qualquer empresa privada poderá fazer um convênio de cooperação e prestar serviço público. Está escrito aqui na PEC. Inclusive com compartilhamento de estrutura física. Pode-se pegar uma escola e compartilhar essa escola pública com a entidade privada que vai prestar o serviço.
e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Isso é, e depois isso será regulamentado em lei ordinária, deputado Biro Pinarelli, em lei ordinária, que pode ser, por exemplo, uma medida provisória que venha do governo Bolsonaro e que diga: as empresas particulares receberão esses recursos, que são recursos do Fundeb, que irão na veia da escola particular, da empresa particular, ou do hospital particular, que serve também para o SUS. E a partir daí, eles vão prestar o serviço e depois, se o lucro for pequeno, a medida provisória poderá dizer a lei ordinária que poderão inclusive cobrar mensalidades, como o ministro já insinuou, cobrar mensalidades de universidades. Você nem já disse isso, já insinuou que isso é uma hipótese. Ou o próprio SUS, ao invés de ser um serviço único de saúde exclusivamente gratuito, poderá cobrar também por alguma prestação de serviço. Isso poderá vir na medida provisória, que virá depois, ou lei ordinária. Esse é o artigo 37A. Ele é claro, ele é a privatização da prestação de serviço público no Brasil. Talvez o ministro esteja com saudades do Chile e do Pinochet. Porque lá é assim. Lá no Chile, que serviu de modelo para vocês falarem muito tempo, o Chile, adolescentes, jovens, crianças não têm escola pública gratuita. Tem, às vezes, voucher, mas não tem escola pública gratuita. Também, as famílias não têm o serviço único de saúde. O Brasil já foi assim, viu? Não tinha escola para todo mundo, não. Quando o ministro estudou no Pandiaca Lojas, que ele outro dia disse isso aqui, a minha filha também estudou lá. Mas quando o ministro estudou, eram muito poucas as vagas que tinham lá. Só estudavam os filhos mais das camadas mais elitizadas. Os pobres não estudavam. Era assim a escola pública. O que garantiu ao povo brasileiro ter acesso à escola pública, gratuita, da creche à universidade, foram os recursos carimbados, que não vão para as escolas privadas e sim para o ensino público. É isso que garantiu que nós pudéssemos ampliar a oferta de vagas nas escolas públicas brasileiras. E foi a mesma coisa que aconteceu com o SUS. Então aqui nós vamos para o caminho de privatizar, de não ter escolas para todos, a creche e a universidade, não ter sistema de saúde pública e gratuito, porque poderá também ir para a iniciativa privada, e não teremos depois, se dependesse do ministro, que ele mandou para cá, que nós modificamos da Previdência, sequer a Previdência Pública, que ela também seria privatizada. Então, é um sistema de privatização do serviço público brasileiro que está na lógica do governo, infelizmente. Mas é a pura realidade, e eu coloco aqui com o artigo 37A, ou então o relator retira esse artigo, para que não sobre dúvida, não vamos privatizar o serviço público brasileiro. Depois, ministro, vocês dizem, isso não tem nada a ver com o atual servidor. Claro que tem. Olha o parágrafo 20 do artigo 37. Olha que pérola. Presidente, relator, cuidado com as pegadinhas, viu, que tem nesta PEC. Parágrafo 20, artigo 37. Olha só, deputada Alice. É vedada a redução da jornada e da remuneração para cargos tipo de Estado. Os cargos tipo de Estado é vedada a redução de jornada, no parágrafo 20. Mas para os demais, não. Para as professoras, para os que estão no SUS, para esses, poderá haver redução da jornada. Ou então retira esse parágrafo 20. Lembrando que já veio uma PEC do Senado que propunha cortar, enviada pelo governo Bolsonaro, 25% da jornada e 25% do salário. Não foi à frente porque o Senado cortou isso lá. Mas ela volta aqui. Então, o que eu quero saber, vocês vão retirar esse artigo 20, porque senão não digam que não estão atingindo os atuais servidores. Outro ponto que atinge os atuais servidores. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, ministro. Se for para fazer uma avaliação e retirar o mau servidor, esse discurso que se faz, pega o que já tem na Constituição e faz uma lei complementar. Para que está alterando isso? Para demitir em massa? Claro que é para demitir em massa, concomitante com o artigo 37A, que permite a contratação por diversas formas, inclusive com a iniciativa privada. E esses serão substituídos, depois de demitidos, por servidores que não terão a estabilidade e, além de não ter estabilidade, serão contratados por formas completamente precarizadas no serviço público, que é o que vem depois. Então, esta PEC, ela tem uma lógica. É a lógica da privatização do serviço público, ela é a lógica da terceirização e da precarização da mão de obra de trabalho. Esses servidores públicos não terão estabilidade, mas eles não têm CLT também não. E aqui não se estabelece que eles tenham CLT. Então eles serão uma categoria pior de trabalhadores, completamente à margem das conquistas que nós tivemos durante tanto tempo. É isso que fazem com o servidor público. Esta PEC, o lugar dela, presidente, eu já disse uma vez, eu queria que o ministro escutasse, ela era ser retirada. Vocês tinham que retirar essa PEC, pelo menos discutir, que vocês não fizeram com ninguém, com nenhum sindicato, com ninguém. Vocês criminalizam os sindicatos e as entidades como se elas não tivessem contribuição a dar no Brasil. Deputado Rui Falcão, se pedir ao capeta para ele incluir coisas
no interior desta PEC que prejudique mais o serviço público do servidor brasileiro, o capeta dirá, eu não consigo fazer. O governo Bolsonaro. Bom, eu acho que a fala do deputado é bastante ilustrativa, assim, né, dessa situação toda. Só um pouquinho, filho, tá? Dessa situação toda. Eu acho que dá para a gente fazer um começo de conversa bem interessante a partir dele, só ressaltando, assim, de novo, né, essa coisa essa característica de a gente hoje ter palestrantes que são vinculados aos municípios, né? E daí saudar a iniciativa dos 3 sindicatos, né? O de Voti, de Estância Velha e o nosso de Sapiranga, de estarem fazendo esses debates assim, porque isso vai atingir em cheio a nossa categoria, né? Então é muito importante a gente estar trabalhando discutindo, nos instrumentalizando com essa questão toda. Tá? Então, hoje a gente vai ter o professor Cleiton Gomes da Silva, secretário-geral do SIMPEM de São Paulo, e ele é secretário dos Assuntos Municipais da CNTE. E daí eu passo para a Rosane apresenta, então, a nossa outra painelista. Né? Rosane. Obrigada, Anivaldo. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. É o nosso penúltimo encontro, tenho certeza que vai ser bastante valioso, como tem sido, como foram os anteriores. E como o Nivaldo frisou, essa fala do deputado, ele apresenta diretamente assim, né, o mal que vai ser para nós, sociedade brasileira, se essa PEC for aprovada. Então, não há como ela ser aprovada, não há como fazer emendas, ela precisa ser reprovada, retirada de preferência. O deputado, ele frisa bastante no mal que vai trazer para nós que somos servidores, principalmente os servidores municipais, que somos a grande maioria. E isso é bastante preocupante, e nosso intuito é que os nossos colegas se deem por conta, né? Que as pessoas se deem por conta do malefício, né? Do quão difícil e cruel vai ser sendo aprovada essa PEC, e que nós precisamos reagir. Mas também e principalmente o quanto, porque nós somos servidores públicos, mas também nós somos povo, né? Nós somos usuários do SUS, nós somos usuários da educação, ou nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, enfim, né? É a nossa sociedade. E aí eu cumprimento aqui a Luzinete, que já não lembro mais lá o nome do sindicato, aí o Cleiton depois ressalva aí. A Virgínia, que é a presidenta da ASP, né, nossa colega aqui de Estância Velha. A ASP é a Associação dos Professores, e é alguém que sabe, né, diretamente o que vai significar, o que já vem significando, né, Clarita, desde a PEC da morte, o que a gente já está sentindo. Uma outra colega nossa, que também é enfermeira, que é a Márcia Ramson, escreveu esses dias no Face, a respeito das imunizações, que desde 78 o Brasil tem uma tradição, né? E eu, por exemplo, sempre fui alguém que sempre trabalhei em hospital por 20 anos. E aí do nada, né, eu fui para um posto de saúde e lá me defrontei com a história da vacinação, porque vacina a gente não faz em hospital, né? Pelo menos não no nosso, aqui, porte pequeno. E aí, assim, eu lembro, assim, do quanto aqueles cartazes, aquelas informações, aquelas orientações do Ministério da Saúde em relação às imunizações, às vacinações, o quanto aquilo me dava segurança e o quanto a gente simplesmente podia seguir, né? E quando não dava conta, era ligar para a vigilância, assim, um pessoal sempre muito conhecedor, muito competente, com muitos cursos. Nos últimos tempos, a gente não sabe o que seguir, né? Que orientações. Eu ainda estava no posto, porque hoje estou à frente do sindicato desde junho de 2019, mas já tinha
já tinha esquemas que estavam atrasando pela questão da vacinação, ou seja, a PEC, esses cortes, né, Clarita, não são coisas que a gente sente, né, de cara, mas a gente já começa a sentir os efeitos disso. Então, é sobre isso. Sou uma trabalhadora do SUS, né, que é uma trabalhadora do SUS, não só trabalhadora, mas militante do SUS, que a gente vai ouvir, vai dialogar agora, que é a Clarita, a enfermeira Clarita. É enfermeira, especialização em saúde coletiva, e aí a saúde coletiva que fez uma diferença enorme na vida, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos idosos. A Clarita vai nos contar um pouco da tragédia que será se for aprovada essa PEC. A Clarita, acho que como eu sou técnica, né? Mas a Clarita, como eu, deve ter trabalhado anterior a ter o SUS. E o que era trabalhar antes de ser? Pelo menos eu peguei essa fase que né, do desamparo que é para o trabalhador, né, enquanto da saúde que não tem o que fazer com o paciente, e do paciente que não sabe o que tu faz com o paciente quando não tem uma rede de apoio. Então, eu passo para ti, Clarita, para continuar e, né, nos contar um pouco da tua experiência, né, da tua leitura em relação à reforma administrativa. Seja bem-vinda, muito obrigada. A Clarita rapidamente aceitou nosso convite. Não é a primeira vez que o CIMEB conta com a presença. Então, novamente, muito obrigada, Clarita. Muito obrigada pela deferência. Boa noite a todos. Meus cumprimentos à Rosane e ao Nivaldo. Em nome de vocês, quero cumprimentar os outros companheiros e dirigentes, enfim, que estão participando aqui com a gente desta conversa. Sem dúvida, acho que o deputado Rogério fez todas as indagações e acertou em todas quando ele conversava neste momento lá na Câmara Federal. E como a Rosane diz, na verdade, é toda essa política neoliberal que ela vem carregando já de anos anteriores este firme propósito de que é necessário para o sistema privado progredir, ele precisa aniquilar com o sistema público, independente do que isso vai resultar para a saúde da população, especificamente na educação também, enfim, na segurança, mas especificamente na saúde. Há muitos anos, e não foi à toa que quando a gente discutia a reforma sanitária, ainda não conseguimos colocar tudo na Constituição que a gente tinha de proposta, porque o setor privado, com força que ele tem, conseguiu ainda escrever algumas possibilidades para o desempenho juntamente do sistema público, que é o retrato que a gente tem hoje. Mas o governo, principalmente a partir do impeachment da Dilma, começou um processo muito mais acelerado do que vinha anteriormente na década de 90. Ainda havia, naquele período, um certo constrangimento em fazer ataques ao serviço público, ao sistema público, no caso, o sistema público de saúde. Mas, a partir do governo Temer, vocês observem que começaram, então, mais intensamente os ataques, as propostas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso que é o que mais dói na gente, né? Porque não é de uma pessoa só. Na verdade, são várias cabeças representantes de todos os estados, do nosso estado e de todos os estados. Então, há uma responsabilidade da classe política muito grande, porque se os deputados e os senadores quisessem de verdade proteger o povo brasileiro, eles simplesmente não votariam contrário. Então, a gente, na luta, a gente foca numa pessoa como responsável, mas nós sabemos que é o Congresso inteiro que fez todos os ataques. E isso apertou mais quando eles conseguiram, eu imaginava que isso não seria possível, mas quando eles conseguiram aprovar a Emenda Constitucional 95, que a gente chama de PEC da morte. Por que é PEC da morte? Porque a maneira de ir estrangulando o sistema público de saúde, a melhor maneira não é nem falar mal do sistema público, mas é simplesmente diminuir o investimento. Então, com a PEC,
O que se propôs atingir diretamente? A saúde, o orçamento da saúde, o orçamento da educação e o orçamento da segurança. E o orçamento da saúde e da educação, a gente tem visto claramente os cortes, no caso da saúde, os cortes para os programas, por exemplo, o programa de saúde da família. Era um programa que ele tinha, por anos, um investimento para cima, ano a ano. O que vem acontecendo? O investimento para baixo, ano a ano. Então, é a forma, de fato, de estrangular o serviço e a qualidade e a quantidade de serviço público prestado para a população. Mas, de toda maneira, quando o deputado Rogério coloca de que as obrigações de Estado, que são educação, saúde e segurança, é exatamente aonde nós temos o maior número de servidores públicos. A gente pode ver pelo município da gente, pelo nosso Estado. Mas os municípios começaram a ter mais funcionários públicos no momento em que a saúde pública brasileira começou a, de fato, ser o motor do serviço de saúde do país. A saúde pública, principalmente a atenção básica, hoje engloba a maior parte dos servidores públicos municipais. E isso é a excelência. A saúde da família, ela precisa, sim, de servidor concursado, servidor que tenha estabilidade, para que possa haver uma continuidade no cuidado das famílias, no cuidado da população. Nisso que a Rosane levantava. Por que a vacinação ela tem sofrido quebras? Um tanto por causa das fake news e este movimento anti-vacina, mas muito também porque hoje tu não vê mais investimento sério, importante na divulgação. A gente vê na TV campanhas dizendo, olha, o Zé Gotinha, é o dia da vacinação, a mãe e o pai têm que levar. Tu não vê mais isso. Por quê? Porque se o dinheiro diminui, tu tem que diminuir em algumas questões, e uma dessas é a comunicação dos serviços de saúde, a comunicação de saúde para os brasileiros e brasileiras. E aí, a PEC 32, aí veio então a PEC 95, aí vem a reforma trabalhista, que dizima com os direitos dos trabalhadores, e vem a reforma da Previdência, que ela aniquila com todas as possibilidades de uma tranquilidade dos servidores públicos, para que eles possam pensar no futuro, no final da sua carreira, em ter uma vida minimamente digna. Então, vocês vejam, não é numa tacada só, está sendo passo após passo. Agora, a maneira encontrada é exatamente na PEC 32. Por quê? O que os neoliberais dizem? Que o culpado por toda a dívida pública é o serviço público, são os servidores. Isso não é verdade. Porque já vem dizimando, já vem retirando, e a dívida pública está aumentando. Não tem a ver com os servidores públicos brasileiros, estaduais e municipais. Na verdade, o governo quer atingir isso, o deputado Rogério colocava claramente, ele não vai naqueles que ganham mais e que gastam mais. Ele não vai nos militares, ele não vai na magistratura, não vai nos parlamentares, nada disso. É só e tão somente só para aqueles trabalhadores que executam as políticas públicas para o povo brasileiro. Então, esta é a maneira encontrada de ir retirando da população as suas garantias de saúde, de educação e de segurança. E esta é a parte mais dolorida, porque, de verdade, o que o Paulo Guedes queria e quer ainda é que a emenda constitucional ela seja aprovada. Ele chegou a falar em vouchers para a saúde, quer dizer, que não teriam mais políticas, não teria mais financiamento global da saúde e que cada cidadão teria um ticket, um voucher, é um ticket, né, para buscar os serviços de saúde, aonde? No setor privado, não mais no serviço público. Vocês imaginem, num momento como hoje, desta devastação da pandemia, muitas e muitas pessoas precisando de serviços ultra especializados muito caros. Vocês imaginam cada um com voucher? A gente sabe que hoje tem pacientes que foram acometidos pelo Covid que ficam há 3 meses hospitalizados.
Vocês imaginem que um voucher supriria o pagamento de pessoas na UTI e de pessoas hospitalizadas por tanto tempo. Quem morreria sem a assistência? Quem perderia a sua vida sem a possibilidade do cuidado de uma equipe de profissionais, do cuidado na assistência à sua saúde? Os pobres. Não morreriam os ricos, morreriam os pobres. O pobre certamente teria a pior qualidade de serviço ou só uma parte do serviço, porque o voucher, o ticket não chegaria para pagar todo o serviço. Então, na verdade, a intenção, de fato, é retirar do cidadão o direito que ele tem hoje. Então, nós aqui, o Brasil, a gente sempre teve um orgulho danado, eu tenho um orgulho danado de que a gente tem o sistema público mais completo do mundo. E o que o sistema privado quer? Que este sistema mais completo, que ele se esmilingue assim, ao máximo, que ele não tenha financiamento, que ele não tenha capacidade técnica com os profissionais, que ele tenha uma gestão ruim, para que, então, a iniciativa privada possa chegar. E aonde que ela quer chegar? Ela quer chegar para atender a população? Não, ela quer chegar para pegar o recurso público, porque o setor privado não sobrevive se não for o dinheiro público. Então, vocês entendem que é uma jogada para cada vez alargar mais a boca do sistema privado. E para nos engolir, obviamente, né? E o Rogério até já colocou ali o que eles pretendem criar com a reforma. Na verdade, é isso, é tirar a estabilidade, é tirar a possibilidade de uma carreira do servidor público, é retirar a possibilidade de que essa estabilidade garante que entra um governante, sai um governante, enfim, e que eles podem, ao bel prazer, decidir a vida do trabalhador. Então, a estabilidade garantia isso aos servidores. Vocês veem hoje lá na CPI da Covid, se aquele rapaz que fez a denúncia daquelas falcatrua enfim, na compra, ou só não compraram porque não deu tempo, na verdade, né? Mas na compra da Covaxin, com aquela exacerbação de valores, se aquele rapaz não fosse concursado, ele jamais teria ido lá para fazer aquelas denúncias. Então, na verdade, é isso. O setor privado não quer só, né, ficar com a possibilidade de entrar e ter os recursos públicos na sua totalidade, mas também para impossibilitar que coisas depois possam ser também descobertas e assim por diante. Mas o que também é importante a gente falar sobre os problemas da PEC? Além disso, o governo pretende ter, enfim, a seu bel prazer, a possibilidade de exterminar com fundações, com autarquias, enfim, e privatizando. Acho que vocês já devem lembrar e ouviram que nos últimos meses, alguns meses atrás, o governo federal começou, o Ministério da Saúde, a acenar com a possibilidade de privatizar o Complexo Conceição e o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. Acho que essa notícia vocês já ouviram também. Isso é pouca coisa? Não é. Gente, no Hospital Conceição e no Hospital de Clínicas está a excelência do ponto de vista da tecnologia de ponta, que é agregada no SUS hoje, e do conhecimento. Então, privatizar, eu estou dando 2 exemplos só, né? Mas privatizar estruturas deste porte significa, de fato, tirar o que de melhor o sistema público da saúde tem, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Isso acontece nos outros estados também. Acho que ainda, me restam 5 minutos, né? Acho que ainda é importante, o Rogério colocou muito bem a quantidade, percentualmente, o que tem de servidores aqui no país, servidores públicos, e o que tem em outros países. E aí ele colocava 12,5 no país, para a gente ver que não é responsabilidade do funcionalismo público a dívida pública, ou os problemas que o nosso país possa ter, ou em relação à questão financeira. E aí, eu vou dar o outro parâmetro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 15,2%, e lá, eles têm mais do que nós aqui, e lá nem sistema público de saúde eles têm. Eles têm só esses tickets, os vouchers, né? E aí, muitas e muitas pessoas lá nos Estados Unidos, as pessoas mais pobres, não conseguem nem sequer chegar num serviço de saúde.
Muitas lá se acidentam, isso é doloroso. Se acidentam, por exemplo, na rua e dizem, eu não quero que chame a ambulância, não. A ambulância de socorro, como nós temos aqui, é do SAMU. Então, imagina nós aqui no país, do tamanho que nós somos, eu fico imaginando assim, a gente ficar sem uma das possibilidades, que é um serviço móvel público gratuito para o caso de acidentes, derrames, infartos e tudo mais, mulheres grávidas que estão tendo seu bebê, que tem que ter algo assim com rapidez. A gente vai virar, e é isso que o governo quer, assim como os Estados Unidos. Quero falar um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul. No nosso estado, o Rio Grande do Sul perdeu do ano de 2015 até agora, 2021, 30 mil servidores. Isso não é pouca coisa. Servidores públicos, concursados. Claro, uma parte teve que sair por conta da reforma da Previdência. E alguns, um ou outro sai porque, enfim, não quer mais o serviço público, encontra outras propostas e assim vai, né? E na Secretaria Estadual de Saúde, na saúde aqui do Rio Grande do Sul, a redução foi de 29,2% de servidores. A maioria, gente, a maioria desses servidores foi colocado literalmente para fora na reforma da Previdência aqui do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, o que o Leite fez foi exatamente isso. Uma reforma em que retira aqueles direitos. E aí eles dizem, não, mas é penduricalho, isso é regalia do servidor público. Não, nós estamos falando a necessidade de carreira, de que o servidor ele precisa ter estabilidade, ele precisa saber que ele pode crescer na sua carreira, que ele pode chegar em um determinado momento com mais condições. Porque, senão, qual o sentido de um concurso público, às vezes com um salário muito menor do que os outros, se não tem, no mínimo, de estabilidade, não tem uma progressão na carreira? E isso foi retirado aqui no Rio Grande do Sul. E se nós formos pensar agora, na pandemia, imaginem, desde onde vocês estão, a unidade de saúde, o hospital pode ser menor, a Rosane disse que o dela ali é menor, aqui na minha cidade, Novo Hamburgo, é maior, mas não importa, cada um na sua complexidade, atende as pessoas, a pessoa ela entra na sua estrutura, na unidade de saúde ou no hospital, e ela não tem aquela ansiedade de que, será que eu posso entrar, ou o meu familiar pode entrar, e a gente vai ter condições de custear? Porque a história do voucher é essa, né? Não sabe como é que vai conseguir superar, enfim, aquela despesa. E aí, na pandemia, eu fico imaginando se nós não tivéssemos o nosso serviço público de saúde, como teria sido, já foi um desastre. Todo mundo sabe que 535 mil mortos, isso, de maneira nenhuma, se nós tivéssemos uma condução correta, a gente teria essa quantidade de mortes. A gente teria algumas mortes? Teria. O vírus, ele pode ser muito mais grave em algumas pessoas. A gente teria, mas não na quantidade em que se apresenta hoje as perdas todas que a gente teve. Da mesma maneira, toda a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, enfim, que não foi feita. Lembram que no início, o governo, o Ministério da Saúde não autorizava fazer os exames, enfim, nos viajantes que vinham de fora? Deu no que deu, né? Entrou rapidamente. Hoje entra variantes de fora, porque ainda continua, tipo, mais ou menos vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma abordagem, porque as pessoas vêm de fora e elas não fazem quarentena verdadeira aqui. Se um brasileiro sai daqui e vai para um outro país, vizinhos nossos aqui, os argentinos, né? Enfim, são nossos vizinhos, ali tu tem que fazer quarentena. Vem para o Brasil, não faz quarentena, só pode dar no que dá, né? Mas aí isso é por conta dessa maneira negacionista, dessa maneira maldosa, de fato, que o governo lida com a pandemia e o nosso povo, a nossa população. Assim, para terminar, para a gente só ter uma ideia, de fato, do que a extinção, porque é esse o caminho, né? Não tenham dúvida, a extinção do serviço público brasileiro. É essa a intenção clara. Eu tenho pensado assim, ou nós fazemos força para mudar este governo, para sair desta linha de extinção, ou, de fato, isso ocorrerá, eu não tenho dúvida. Então, a gente tem que fazer um esforço, além de lutar contra a PEC agora, a gente tem que lutar
também para que a gente mude essa linha de pensamento. Só tem um jeito, né? Com esse não muda a linha de pensamento. Tem que ter um outro governo para que a gente possa mudar essa ideia. Mas vamos imaginar hoje, nessa pandemia, se a gente não tivesse o serviço público, tivesse que pagar com um voucher, com um ticket, ou tivesse que pagar. Por exemplo, as vacinas. A gente entra na unidade de saúde, é uma vacina que é gratuita. Ela custa alguma coisa para o povo brasileiro? Claro que sim, os impostos que a gente paga. Mas aí a gente chega na unidade, está lá. Se a gente se acidenta na rua, por exemplo, tem ambulância do SAMU que vai lá, socorre, ou quando a família precisa, chama em casa se tem alguma situação mais grave. Imagina tudo isso com um ticket, se tu tem que ter isso para ter o acesso ao serviço. Quando a gente tem uma emergência, vai na UPA, né, vai na emergência hospitalar, entra lá, tu não tem a preocupação de pagamento ou de quanto isso vai custar. Os transplantes de órgãos, imagina, algo que é muito, 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 muito caro. Um transplante de pulmão, de coração, assim por diante. Quantas pessoas têm a possibilidade? A gente conhece pessoas, não é longe da gente, né? Que foram transplantadas. Vocês imaginam isso tudo, né? Sem a possibilidade de acesso. Obviamente que só terá a possibilidade quem tiver mais dinheiro, né? A grande massa, como é que o Rogério dizia, o andar de baixo? A grande massa da população não vai ter acesso, não. A mesma coisa é hemodiálise, a questão de anticoncepcionais, as campanhas, por exemplo, tratamento de HIV, isso que sempre foi pioneiro e foi assim, o que a gente tinha a imunização e o tratamento para HIV era o que colocava o Brasil na vanguarda da questão da saúde. Procurem saber os tratamentos de HIV, se tem recurso para todos os medicamentos hoje. Isso já vem matando desde a PEC 95, né? Tratamento de tuberculose, que é uma doença que o tratamento é bem barato, só faz o SUS. A iniciativa privada nunca teve interesse em tratar a tuberculose. Por quê? Porque o tratamento é muito barato, não precisa de grandes recursos, né? A mesma coisa, medicamentos de alto custo. Quem é que o juiz sentencia para pagar? É o sistema público de saúde. Então, desta forma, gente, eu quero dizer para vocês que o nosso sistema, por exemplo, que tem 40 mil UBSs, Unidades Básicas de Saúde no país, que tem hospitais de ponta, todos públicos, que tem equipes de cientistas, que a gente viu, por exemplo, no Butantan e na Fiocruz, fazendo pesquisas, fazendo decodificação de genoma, logo no início, isso tudo, como é que a gente vai manter se não tiver mais o trabalhador, o servidor público, com sua estabilidade e com suas garantias? Vocês acham que os cientistas vão querer ficar trabalhando para o bem público, para o sistema público de saúde? Não, né? Vão encontrar quem lhes, de fato, possa reconhecer. E eu quero dizer a última questão. Me dói muito quando eu vejo campanhas na TV, não sei o quê, vamos bater palma para os enfermeiros, vamos bater palma para o técnico de enfermagem, vamos bater palma para os médicos. O que esses profissionais precisam é de reconhecimento verdadeiro. Por exemplo, respeitando as suas necessidades profissionais e respeitando e principalmente valorizando o seu serviço. Não é de palma que a saúde precisa. Tenho certeza que os professores também não é de palma que eles precisam. Eles precisam, sim, de reconhecimento e precisam, sim, de garantia de condições de trabalho. O resto é bobagem. Não adianta ficar fazendo, né, aceninho, enfim. Então, para começar é isso. Espero ter contribuído um pouco com esse início de debate e a gente continua, então, depois que o nosso colega fizer a sua explanação. Muito obrigada. Obrigado, Clarita. Acho que foi muito esclarecedora a tua fala, bem bacana. Fazer uma saudação ao Wilson Weber, que é presidente da FEMERG, que está presente hoje também na nossa formação. E você falava nessa necessidade de organização, então fazer uma chamadinha para amanhã. Amanhã a gente está tentando, é o nosso último dia de formação e a gente quer construir exatamente esses caminhos, né, para a gente poder, então,
nos mobilizar a população e fazer uma discussão mais ampla, né? Uma discussão, infelizmente, nesse momento que é de resistência, né? Muito mais de resistência. Podia ser de busca de novas conquistas, né? Mas é de resistência, né? Mas exatamente nas resistências também nós avançamos, né? Até porque a gente acabou fazendo essas uniões de sindicatos, essa união desse debate que é fundamental e é importante. O Luciano, acho que está botando ali, né, Luciano? Sim, está aparecendo. Uhum. Então, para amanhã a gente vai ter uma fala do senador Paulo Paim, uma fala da deputada Fernanda Melchiori, vamos ter a participação, então, da Maria do Rosário. Luciano, me ajude aí com os outros dois palestrantes. O senador Paim, eu acho também, Nivaldo. Eles vão fazer ele e a Fernanda vão fazer uma fala especial, né? Infelizmente, os dois já tinham agendados, né? Gostariam de participar, mas eles já tinham outras agendas, né? Mas, assim, a gente quer contar com um grande número de sindicatos, que a gente já tem feito contato para isso. A nossa formação, a gente conseguiu atingir um número extenso de cidades, né, e de entidades. Eu acho que isso é super positivo. Mas, bom, passar a palavra, então, para o professor Cleiton Gomes da Silva. Professor, você está aí, professor? Oi, Nivaldo, estou sim. Boa noite a todos. Parabenizar os Sintraeiras, que é um sindicato novo, né? Recentemente criado e está alguém com o microfone ligado aí. Não, mas só para fazer a referência, então, o professor Cleiton é secretário-geral do SIMPEN de São Paulo e secretário dos Assuntos Municipais da CNTE. E ele andou, e nessa nossa andança aí, na nossa construção enquanto Sintraedes, ele andou conversando bastante com a gente, né? Foi bastante legal, assim, os papos que ele teve naquele momento ali, aquele gás que também nos ajudou a fundar o sindicato, né? Então, seja bem-vindo, professor. A palavra é sua. Obrigado. Eu fico muito feliz de saber que realmente conseguiram, né, resistiram, que aquela nossa conversa deu fruto aí e hoje Sapiranga tem um sindicato forte, organizado, que constrói uma formação a esse nível, né? Também queria dar uma boa noite a todos e todas presentes, em nome do Luciano, saudar os outros sindicatos presentes. E também vocês devem estar vendo umas pessoas diferentes aí, o pessoal da diretoria do SIMPEM. Eu já identifiquei a Michele, a Luzinete, que é o sindicato aqui de São Paulo dos Municipais da Educação, é o Sindicato Municipal da Educação de São Paulo, o maior que tem, e que eu sou o secretário-geral, e o pessoal está aí participando também. Quero dar uma boa noite a todos e todas. Falar depois da Clarita e do vídeo do Rogério Correia, já me quebrou o vídeo, porque, Clarita, era a minha fala que eu tinha preparado, né? Já foi o vídeo que era para mostrar isso, né? Mas vamos lá, porque assim, tudo que a Clarita falou a nível de saúde, a gente transporta para a educação. Só que na educação, Clarita, tem assim, eu acho que mais cruéis, né? Ele está muito mais avançado, porque existem algumas coisas que já estavam em andamento e que agora a reforma administrativa é a tal da cereja do bolo, né? Mas vamos fazer antes um retorno ali do que você falou e que é importante, nós não podemos deixar de esquecer e citar, que é a emenda constitucional 95, entendeu? Vocês viram que depois da emenda constitucional 95 houve a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E agora a reforma administrativa. Por quê? Basta a gente olhar, né, e o Rogério ele cita aquilo ali, todos, eles não conversaram com ninguém, não foi feita nenhuma pesquisa para saber qual era o grau de satisfação de atendimento do serviço público no Brasil. Mas por que precisa fazer essa reforma? Porque eu preciso mexer necessariamente, né, com a parte de baixo, como ele fala, que onde está o maior número de funcionários. Aonde? Educação e saúde. Porque elas têm verbas carimbadas, elas têm direcionamento de recursos. E aonde que vai mais recurso? No município, 25% dos municípios têm que destinar para a educação.
18% para a saúde. Então é ali que eles querem mexer, é ali que eles precisam pegar, porque é ali que está o dinheiro, tá? E aí eu digo, estava o dinheiro, porque a emenda constitucional 95, não vamos esquecer o que ela é, ela congela os orçamentos. Então, para tirar a responsabilidade, porque a responsabilidade é do Estado, é dos governos, então ele precisa fazer reforma, porque agora não tem dinheiro para você tocar. Se não tem dinheiro, vamos reformar. Então, primeiro eu tirei o dinheiro com a emenda constitucional, agora eu dou um serviço de péssima qualidade, né, para dizer que é o funcionário, não eu, gestor, né, no caso o governo do Estado, que mantém, que deveria ter a qualidade, então eu digo que é o trabalhador, né? E aí, se a gente também, não vamos esquecer, quando você fala que é importante, né, das propagandas. As propagandas, se você pega um país que nem o nosso, 15 milhões de desempregados, e você aponta para ele que eu vou fazer uma reforma, que eu vou criar, eu andei lendo, se eu não estiver enganado, eu vou ler de novo porque o número assusta, é 1 milhão de cargos comissionados. É 1 milhão de cargos comissionados. Ou seja, você pegar aí o prefeito de Sapiranga e ele ter na mão dele, né, na hora da campanha ali, ó, vem comigo, faz a minha campanha, eu estando eleito, eu vou definir, eu vou pôr as pessoas para trabalhar, eu vou contratar as pessoas. Então, assim, é muito cruel, é não ter responsabilidade nenhuma com o prestador de serviço e com o munícipe que recebe o serviço. É simplesmente o jogo político de atender os interesses e trabalhar com isso, sem contar o suco, você desqualificar, né, todo o serviço que se tem, dar um serviço, né, de péssima qualidade para você continuar fazendo. E aí a gente vem também para a educação, né, para a gente falar qual é o grande filão e interesse. Quando ele se remete ao Chile, o Rogério ele é feliz para ele dar o exemplo, no Chile não tem educação pública mais gratuita. Toda a educação é o tal do voucher mesmo, que a Clarita fala para coisa, por isso que eu falei, na educação já tem. Infelizmente, aqui em São Paulo, nós já temos aprovado uma lei municipal e que graças, né, não podemos falar graças porque tem mais de 500 mil pessoas mortas aí, mas que não caminhou aqui por conta da pandemia, mas já está aprovado para a educação infantil se dar dinheiro para o pai escolher a escola. Entendeu? E aí, quem é que veio para cá, no Brasil, nos últimos anos na educação? As multinacionais americanas. Vou dar um exemplo para vocês, a Cromos. Hoje ela domina o nível superior, quase total particular do Brasil. Só que onde que está o filézão do dinheiro da educação? Não é no nível superior, é no ensino básico. Tá? Por quê? Porque a gente tem o Fundeb, você tem dinheiro público colocado ali, onde a União completa o que o município, o que o Estado não tem. Então, esse é o grande interesse. Qual foi a nossa briga agora para aprovar o Fundeb com mais recursos? É que eles incluíram, só conseguimos passar porque eles incluíram que pode ir dinheiro para o sistema público e privado. Então, está aí. Você tem que fazer a reforma administrativa para você quebrar a estrutura, né, que você tem de carreira. Eu vou sucatear a mão de obra com o valor, porque eu vendo a ideia da cooperativa. Na educação, isso é uma coisa, no Chile é assim. Nós tivemos no Chile em 2016, a Michelle Bachelet nos recebeu para conversar e dizer isso. O que ela faria lá, como que ela poderia fazer, porque ela queria voltar à escola pública e tinha uma resistência dos professores, porque a cooperativa, ela recebe o recurso, e aí o cara acha que ele é proprietário, ele é dono da mão de obra, mas não é, porque assim, o dinheiro é muito pouco para o trabalho que você tem que dar, para o trabalho que você tem que fazer, mas se vende essa ideia, e infelizmente isso já é implantado aqui, né? Você já tem várias dessas funcionando em alguns municípios, né? Os contratos temporários, tá? E isso tudo já vem de uma certa forma. Então, a reforma administrativa ela vem para isso, ela vem completar isso. Ela vem dar a estrutura que eles precisam e a iniciativa privada fazer parte desse filé, fazer parte desse bolão do dinheiro que se tem, que é isso, né? Eles só vão se sustentar, né,
como a Cláudia disse, se tiver recursos públicos. Se é recurso público e ela for disputar na hora de oferecer, não vão conseguir fazer isso. Então, essa a ideia, né? E o Paulo Guedes vem com essa colocação. Então, o que a gente percebe aí? A ideia, a gente está voltando lá atrás, a ideia do Estado mínimo, né? Você tirar um serviço, né? E a gente tem que ver o outro lado, né? A gente está discutindo muito o nosso, mas também a prestação, né? Essa população, porque quem é também o usuário do serviço público, na grande maioria, é esse servidor público, tá? Por conta dos baixos salários, ele usa o serviço público. E a gente tem que ter um trabalho muito grande, e vocês estão de parabéns de fazer isso, de entender que a reforma administrativa, ela também atinge os atuais servidores. Essa história que não vai atingir é só ler. Está escrito lá, não, é para os novos. Novos? Quem é que mantém as previdências dos trabalhadores? A entrada de mais trabalhadores. Se eu não vou ter mais concurso público, se eu vou ter só iniciativa privada, quem vai sustentar o sistema não vai ter, então vai se atingir, sim, o todo os servidores, tá? Inclusive os atuais. E com a quebra do quê? Da estabilidade. Porque vai ser assim, você vai ter que abrir mão, eles vão forçar você a abrir mão. E se não abrir, é o que o Rogério fala que é o pior. É a maneira que vai se avaliar esse servidor, que é para você acabar e demitir, e é o da ativa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, de novo, na questão das propagandas, ter muita sensatez e dizer isso, e as pessoas perceberem, fazerem o histórico, fazer a interpretação, que não vai atender, né? Não existe segurança para quem já está. Essa coisa que quem está não vai ser atingido, Alela, vai. E onde? Aí sim, nós estamos discutindo hoje, principalmente nos municípios, porque é onde tem o maior número de funcionários, e é onde está na ponta, é quem atende primeiro a população, então quem atende a criança desde aqui a gente fala sempre de educação infantil, né, mas o resto do país é creche, ou seja, desde a creche até o ensino médio, é ali que vai estar. Tá? Então, assim, essa população, ela não vai ter mais local. Eu acho cruel, como você também disse, você fica imaginando, né, isso indo para frente, como que a gente vê. Eu tive aí em 2002 em Sapiranga, eu lembro muito bem da cidade, mas teve um fato, esse final de semana aqui em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, que chama Montemor, onde o prefeito mandando embora, colocando em carros as pessoas em estados de rua, né, moradores de rua. E isso tem aumentado muito em São Paulo, mas não uma pessoa, são famílias. Perto do nosso sindicato tem uma praça que é da estação Armênia do metrô, né? E ali virou assim, não é você olhar, não é usuário de droga, não dependente químico, não dependente... Não, é famílias, não tem mais, às vezes até a pessoa tem um emprego, mas ele não tem, o emprego não dá para se sustentar, não dá para pagar um aluguel, não dá para pagar um gás, então o que ele fez? Está morando na rua. Ele foi morar na rua com a família. Então, assim, se a gente olhar isso que a gente tem hoje, na verdade, isso vai tender a aumentar. E, infelizmente, a gente tem que entender que essa elite que está aí, ela vive do lucro, e para eles é interessante, eles não usam esse serviço público. Então, falar que o governo vai dar o voucher, tanto na saúde como na educação, para eles é tudo que eles sempre sonharam e sempre quiseram, né? E só para concluir a minha fala, a gente também tem um outro viés aqui extremamente preocupante, a militarização das escolas. E vocês podem olhar que na reforma eles estão fora. Então, quem é que vocês acham que vai ter condições de ir lá administrar as escolas, ou condições não, né, que querem ir administrar essas escolas e pegar essas escolas? É a maneira de você sufocar qualquer tipo de manifestação. E para concluir mesmo, por que eles vieram em cima de nós? Quem é que barrou as outras reformas? Quem é que teve resistência? Vocês lembram que a reforma da Previdência ela vem no tocante desde 2014, só conseguiram em 2018.
né? Então, assim, foi por conta da educação e da saúde, que tem esse contingente maior, conseguir ir e fazer todo esse trabalho que a gente realiza. Então, assim, não, essa reforma tem que tirar. Não existe remendá-la, né? Que as emendas é para isso. Não existe, não existe. Eu acho o Rogério de uma felicidade tão grande quando ele fala, pergunta para o Capeta se ele quer pôr mais algum projeto ali, mais alguma emenda, ele fala, não cabe, não tem mais, já tem tanta maldade que me superaram. E é verdade, ela é cruel, mas é essa visão que eles têm, né? Estado mínimo, tirada de todos os direitos, quem tem dinheiro vai sobreviver, quem não tem, basta a gente ver, né? Basta a gente ver o Covid, basta a gente ver como foi feito o atendimento, a ideia deles era contaminação de rebanho, sobrevive quem tem mais condições, quem não tiver, né? O que é? Uma gripinha, né? Como eles sempre disseram e colocaram aí. Então, e querendo abrir escola o tempo todo, né? Se a gente não resistisse, aqui nós fizemos 120 dias de greve, né? Em outras cidades, né? E no Brasil todo, a gente está acompanhando pela CNTE a greve, que foi a grande resistência de tudo isso, e eu não vejo a hora, viu, Clarita, da gente estar com grande número vacinados, porque a gente vai ter que ir para a rua para brecar essa reforma administrativa. Não tem outra. A gente já tirou aqui na CNTE, nós estamos passando para todos os nossos sindicatos. Não existe remendo nessa maldade. O que existe é não ela e pressionar todos os deputados na sua base. É importante a gente fazer isso, pressionar, porque eles vão vender essa ideia que eu estou dizendo para vocês, de oferecer emprego, trocar emprego agora pelo voto. Votem em mim, porque a gente faz a reforma e garante um emprego futuro para vocês. Tá bom? Eu quero agradecer e pedir 1000 desculpas para vocês. Eu vou ter que sair daqui a 12 minutinhos, tá bom? Mas estou à disposição de vocês sempre. Vou ficar aqui ainda para poder, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, participar desse debate. Tá bom? Obrigado, boa noite. Agradecer, Cleiton, obrigado pela tua fala. Então, aproveitar que tu já está saindo, a gente tinha a Betânia Ponce, pelo chat, ela mandou uma pergunta que seria assim, ó, quais os caminhos para reverter o sucateamento da educação no nosso país? Eu acho que dava para tu dar uma explanada um pouquinho mais também sobre isso. Tens condições? Tenho. Então, Betânia, assim, qual é o caminho que a gente tem? Primeiro, é a gente fazer o que vocês fizeram, que foi feito aí em Sapiranga. A gente tem que ter as estruturas para fazer essa defesa. E nada melhor do que você ter sindicatos da educação. O que a gente observa hoje, né, é muito do que eu faço hoje lá na CNTE, de dar essa assessoria, de criar os sindicatos, porque a gente observa os sindicatos municipais, aquele sindicatão, né, dos trabalhadores municipais, que eles vão lá no município, é um sindicato só que o recurso é da educação, e a gente vê sindicatos fazendo parceria com prefeitos, com os gestores, e não repassando. Então, esse repasse do recurso que se tem, de brigar por ele, e brigar por quê? Plano de carreira decente. Nós não vamos caminhar na educação se não houver plano de carreira decente que atenda todas as necessidades que os trabalhadores de educação ele tem. Tá? Se a gente não tiver entender trabalhador de educação, desde aquele que está abrindo o portão até quem faz a supervisão escolar. Então, assim, passa por tudo isso. Então, você tem que estruturar isso, então, estruturar a carreira, controlar os recursos, fiscalizar os recursos e os recursos irem direto para a educação, tá? Para que a gente tenha essa manutenção da educação e você sair desse sucateamento que é feito na educação brasileira. Porque hoje, vou dizer para você, não fala até do governo não, porque eles estão tirando, mas ainda existe o recurso. O problema é que o recurso não está chegando. O dinheiro não está chegando. A gente vê ele ser destinado, você vê a repartição, mas ele não chega no município. E não chega no município por conta disso que eu falei. Então, assim, compromisso de você estar ali cobrando, participar do conselho, do conselho de Fundeb nos municípios é extremamente importante para verificar. Só te dar um dado. Nós tivemos numa cidade do Nordeste, do Mato Grosso, onde nós descobrimos lá que o prefeito, com o dinheiro do Fundeb, ele pagava salário da sogra, da esposa e um dos carros, das vans,
ficava na porta da casa dele. E foi através de denúncias feitas no conselho, no fórum, né, do Conselho Municipal, que a gente conseguiu identificar e fazer a leitura das planilhas e de onde ia o dinheiro. Então, aí você faz com que seja levado mais a sério e que esses governos implementem de fato e apliquem de fato o dinheiro da educação onde tem que ser aplicado. Então tá, muito bom. Eu acho que essa mesma pergunta, eu acho que a gente poderia fazer para ti também, Clarita, né? Só que em vez de pensar nos sucateamentos da educação, a gente pensar nesse sucateamento da saúde, né? Clarita, você falar boa noite, Nivaldo, boa noite, gente, muito obrigado, estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, Cleiton. Boa noite. Boa noite. Nivaldo, Fala. me permite um instante antes do Cleiton ir, Cleiton. E mesmo assim, se o Cleiton tiver que sair, fica à vontade, Cleiton. A turma dele está aqui do sindicato, só agradecer demais. Nós tivemos sempre o apoio da CNTE, desde o momento, o Nivaldo já posicionou isso, nós começamos a conversar e a nos unir aqui em Sapiranga para fundar um sindicato que defenda os trabalhadores da educação. Nós estávamos aqui tão desamparados e achamos na CNTE uma confederação que nos ofertou braços abertos, né? E um carinho para nos orientar, para nos dar todo o apoio. Então, agradecer demais ao Cleiton. Se ele já saiu, o pessoal do Sindicato da Educação lá em São Paulo, mande esse abraço aqui dos gaúchos, aqui do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Sapiranga. É com muito carinho sempre que nós recebemos aqui o Cleiton e todos da entidade dele são muito bem-vindos também. Então, muito obrigado, tá? Nivaldo, desculpe a intervenção, mas eu precisava dizer isso antes do Cleiton sair. Não, com certeza. Nivaldo. Oi, fala, Rosane. Eu queria achar a mãozinha, mas não achei a mãozinha aí para dizer que eu queria fazer uma questão. Eu vou ligar a câmera, eu estou desligando a minha câmera porque a internet melhora um pouco. Mas não gosto de falar se as pessoas me verem sem ver a pessoa. Eu fiquei pensando, ouvindo as duas falas, daí eu emendo junto a questão que a saída, né? A saída, acho que a gente sabe qual é a saída e a gente já vem fazendo isso, né? Que é reagindo, indo para a rua e dizendo que esse projeto deu, né? Mas eu fico pensando assim que a gente, será, Clarita, né? Acho que o Cleiton já saiu. E aí, aos colegas que estão aqui, né? Tá, a Fernanda, a Esther, a Clarice, pessoal, o Aloysio, que estão aqui, a Ali, a Alexandra. Eu fico pensando assim, aos colegas, aos municipários todos, né, que nem o presidente Wilson, eu fico pensando se a gente não está num momento, se a gente não chegou num momento que nós já perdemos muito, né? Nós já perdemos quase tudo. Hoje, a gente não está lutando, né? Porque depois dessas reformas todas que já são realidade, como da Previdência, trabalhista, e agora essa que está aí, sem qualquer discussão com a sociedade, se isso não quer dizer que a gente já está lutando pela sobrevivência, né? Já não é mais por direito, né? Ou a gente não chegou nesse estágio, assim, né? E aí, quando eu cito os colegas, fico pensando na Virgínia, as gurias, a Virgínia, a Fernanda, o pessoal da educação, né? E aí, né, Clarice, o pessoal que é da saúde, se a gente já não está nesse estágio, né? A Ali, que trabalhava lá no setor de marcação, assim, que o quanto isso hoje já não está assim naquele nível assim da coisa, as coisas estão andando, porque eu fico pensando o quanto também a pandemia, se de um lado mostrou a importância do SUS, por um outro lado também ela camuflou
muitas demandas que estão aí, que estão paradas, sabe? Cardíacos, câncer, sabe? Essas demandas que, mas é que em função da pandemia, e ok, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, mas também não tem mais recurso. Então, eu fico pensando se hoje, né, por exemplo, dia 24, a gente vai para a rua de novo, a gente vai lutar contra esse projeto, né? Hoje é o Bolsonaro que está. Mas se fosse, mas é o Eduardo Leite aqui, se fosse a Moedo, se fosse, já nem lembro de toda aquela turma lá, se fosse qualquer um deles, o projeto é esse que está aqui, que estaria lá. Então, me parece assim que a gente já não está mais só lutando para conquistar ou para frear algumas perdas. Ou será que eu estou sendo muito pessimista? E quem sabe, fiquei pensando. Olha, posso dizer para a Rosane que não está sendo pessimista, não. Se a gente for avaliar, eu penso assim, ó, que tem muitos gestores de saúde hoje que estão, assim, ó, que estão mais acomodados e sem as preocupações maiores que sempre era do dia a dia, exatamente porque a pandemia, de fato, está colocando uma película em cima disso, né, de todos os outros problemas. Mas eles estão aqui, eles estão na comunidade, eles estão nas secretarias de saúde, enfim. Mas, na verdade, eu acredito que... E isso é por conta da emenda da morte, como eu chamo, né? A PEC 95. Porque a redução do recurso já na saúde ela é real, ela já é sentida. A maior parte do recurso que o governo federal diz que manda para os municípios, ele manda por emendas parlamentares. Então, bom, emenda parlamentar pode ser de qualquer jeito, pode ser só para o hospital, pode ser só para equipamentos, pode ser para custeio, mas, enfim, não é um financiamento de política pública da saúde. O financiamento ele precisa ser para as políticas públicas, não de pedacinho em pedacinho, porque senão o serviço vai chegar só de pedacinho em pedacinho, e não é isso. A saúde tem que ser integral, ela tem que ser universal e ela tem que ser resolutiva, fundamentalmente. É isso que diz lá na Constituição o nosso Sistema Único de Saúde. Mas eu quero, assim, da pergunta que a Betânia fez, o que a gente pode fazer, e aí vamos ver se vocês concordam. Eu acredito assim, ó, nós temos que continuar esperneando, Rosane, não tem jeito. Nós não temos tempo e não temos espaço para pagar para ver, né? Porque essa questão de, não, isso não vai me afetar diretamente, por exemplo, eu não sou funcionário público, alguém pode dizer, né? Não, vai afetar sim, vai afetar lá na ponta, na prestação do serviço. Então, eu acho que o que a gente pode fazer mais imediatamente, porque quem vai definir ao final e ao cabo a PEC 32, por exemplo? É o presidente? Não, são os deputados que estão lá e os senadores. Então, eu vejo assim que mais imediatamente a gente tem caminhos que estão perto da gente, é acionar, no caso da saúde, vale para a educação igualmente, os conselhos são iguais. No Conselho Municipal de Saúde, nas câmaras municipais, para chegar na Assembleia, para chegar lá na Câmara Federal. Dos Conselhos Municipais de Saúde, chega no Conselho Estadual, chega no Conselho Nacional. Então, desta forma, a mesma coisa na educação. Os Conselhos Municipais de Educação, no Estadual, no Conselho Nacional de Educação, e que chegue isso, que reverbere, porque só tem um jeito, principalmente porque no ano que vem tem eleição para a Câmara Federal e também para o Senado Federal, mas fundamentalmente na Câmara Federal, onde são as primeiras votações, os deputados, eles dão importância quando há manifestação popular, quando há, de fato, um movimento da população, ainda mais no ano anterior ou no ano da eleição. Então, para mim, o caminho, porque não tem mágica, com este micro-orçamento, cada vez tirando mais as condições dos trabalhadores da saúde e da educação, não tem outras coisas para nós fazer, a não ser a pressão, o movimento que a gente pode fazer a partir do município da gente. Independente se ele tem 3 mil habitantes, se ele tem 10 mil, 60 mil, 250 mil, como é o município de Novo Hamburgo, onde a gente mora. A possibilidade da pressão, eu vejo que são nesses caminhos. E nas manifestações, claro, né, Rosane? Quando a gente vai para os atos,
a gente aproveita e leva um cartaz, porque aí a mídia foca, leva essa mensagem, e é a única forma da categoria política do nosso país prestar atenção e pensar em rever o seu voto. Essa é a única maneira. Muito bem, eu acho que fica aberto o microfone aí, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Só lembrando que amanhã continua, né? E a gente gostaria de contar com a participação de todas e todas, amanhã de novo, a partir das 19 horas, para a gente também começar a montar um pouco essas estratégias, assim, né? Para a gente começar a se fortalecer e tentar não, né? A gente vai barrar, né? Vamos ser mais propositivos nesse sentido, né? Vamos pensar que essa nossa mobilização vai, mesmo que seja tudo muito difícil, a gente vai conseguir, então, barrar essa aprovação dessa PEC 32. O Luciano colocou ali na tela, então, né? A Maria do Rosário, o Paulo Pimenta e o João Domingos, né? Que é presidente da CSPB, certo? Daí vai ter uma fala do senador Paulo Paim e da Fernanda Melchiori, certo? E a gente vai fazer ali a criação da Frente de Defesa do Servidor Público do Vale dos Sinos, certo? A gente vai estar montando, então, essa frente com esse objetivo, então, de unir os sindicatos aqui da região e a gente começar, então, a fazer ações em conjunto, né? Que vai ser super importante, então, aí para a gente conseguir dinamizar e mobilizar, então, as nossas categorias e um pouco a população sobre esse debate, né? A gente acaba também percebendo que as pessoas acabam ficando muito no senso comum em relação à questão do serviço público e a gente precisa aprofundar um pouco isso, né? Porque senão só vai se vender e eles vão acabar comprando somente aquilo que de repente a mídia acaba vendendo, né? Que é essa coisa de barrar os privilégios, né? Entretanto, nós, servidores públicos municipais, nós não somos tão privilegiados assim, né? Nós temos, claro, nossas conquistas e queremos que todos os trabalhadores também da iniciativa privada tenham, mas se a gente for pensar, nós não oneramos, né, o orçamento da União, né? Não somos nós que oneramos esse orçamento da União, né? Então, a gente precisa também estar fazendo essa discussão com a população. Bom, fica aberto para o pessoal, então, fazer perguntas, fazer intervenções. Algum comentário? Nivaldo e demais, vai lá, Marcos, os servidores do Ivoti. Bem, enfim, é interessante, né, com essa questão da PEC 95, ela até me vai para um momento nostálgico, né? Dos anos 70, 80, eu acho que vai voltar por aí, onde é que outro dia um dos nossos palestrantes comentava, e eu consegui localizar um documento que, em 89, quando eu tive minha primeira carteira assinada, né? Eu fui até um órgão do município aqui de Ivoti, eu não sou daqui, mas enfim, foi aqui em Ivoti que eu assinei a carteira pela primeira vez e localizei uma carteirinha, essa aqui, ó. Esse era o voucher. Eu era mais bonito, né, na época, assim, né, isso dá para ver bem, né. Olha só, era assim, né, o voucher que você fala, creio eu que nós, de repente, nós venhamos a voltar a ter que ter uma carteirinha dessas, olha só aqui dentro, data de validade. Ela tinha data de validade, eu assinei a carteira obrigatoriamente carimbado pela empresa com uma data de validade até o final do ano de 1989. E atrás dela, algumas instruções do governo relacionado a como deveria ser o meu atendimento, os cuidados que eu deveria ter e apresentar essa carteirinha para provar que só aqui consta onde que tipo de dependência. Quando então eu era de menor, eu estava como dependente dos meus pais e poderia ser atendido também. Agora aqui eu já estou como segurado, né? Um segurado dependente, autônomo no caso, né? Eu tinha minha carteira assinada. Então, creio eu que nós venhamos a ser, né? Manter essa situação toda, nós vamos ter que, ou viremos a voltar a uma situação dessas. E olha, vocês imaginam, no nível de desemprego que existe hoje, como é que vai ser o cidadão atendido? De que forma?
se não, o SUS não sendo mais... Voltaremos ao INAMPS, né? Onde que o cidadão vai ter, ou então quem não for INAMPS vai ter algum outro, vai ganhar um voucher lá de... Olha, imaginemos, R$100, que tipo de atendimento ele vai ter com R$100? Que tipo de cobertura o SUS vai fornecer diante de tudo que se apresenta hoje? É complicado, né? Remete assim a um passado, né? Antes de 88, com a Constituição, que é preocupante, embora que muitos dos nossos jovens não têm nem ideia, né? E aí, de repente, é isso que está se jogando através da mídia, né? Se jogando da imprensa e tudo mais para a população, e o pessoal não sabe como é que foi viver esse tempo e como é que eram as necessidades. Hoje a gente sabe que são muito maiores e preocupa muito porque o Estado não... Eu quero ver os municípios, o quanto os prefeitos vão poder suportar isso, porque o cidadão bate na porta do prefeito, né? Hoje já estavam preocupados em relação, não sei se vocês acompanharam a redução do FPM, dentro da reforma tributária que está previsto, deu um alvoroço, houve uma mobilização tremenda e os prefeitos vão perder muito dinheiro, numa ordem de, se eu não me engano, era 2 bilhões só para o Rio Grande do Sul, né? Algo nesse sentido. Perda do quê, Marcos? Repasses do FPM, né? Então, FPM é prestação de serviço para a comunidade, né? Então, olha só o que está... Eu não sei onde é que eles querem chegar. Eu não sei se isso é uma cortina de fumaça somente para fazer com que outras coisas vão, sabe, vai passando a boiada, né? Então, não sei como é que, até da Clarita, como nós não estamos mais com o Cleiton, né? Como é que ela tem essa visão, se isso também é uma cortina de fumaça só, para andar a PEC 32 de repente, sei lá, outros tantos problemas que estão se apresentando, né? Mas era isso. Eu posso falar? A Virgínia Souza estava inscrita, sim? A Virgínia está inscrita, Esther. A Virgínia e o Luciano, depois tu pode falar, pode ser? Tá, pode ser. Virgínia? Vou fugir. Tô aqui. Já estão me escutando? Vou fugir um pouquinho, mas não deixa de ser, eu acho que a mesma preocupação. Nós tivemos uma reunião sobre o RPC, né? O regime complementar da Previdência, o regime da Previdência complementar, e uma coisa que nos chamou atenção, tem tantas outras coisas, mas assim, só para tomar um pouco, assim, exemplificar, né? A questão de qual a empresa, ou qual, né, não sei se é a empresa que se chama, também não sei as nomenclaturas, que seria a contratada, ou enfim, que seria conveniada com a prefeitura, né, com os servidores municipais, para fazer, então, essa previdência complementar. Uma coisa que nos chamou a atenção que não havia licitação e não há uma regra, né? Não existe regra para a escolha dessa empresa. Coloco empresa, mas eu não sei se é bem o nome. Qualquer coisa, alguém me corrige se esse é o nome que se dá. Mas, enfim. Aí me preocupa, né? Se a gente vamos ter os vouchers, né? Pensando nessa questão que já está aí, que é do RPC. Se nós vamos ter os vouchers, isso aí abre, eu acho que, né, a margem para a gente ter empresas que vão entrar numa negociação, né? A gente fala tanto da questão da corrupção, né? Combater a corrupção, mas a gente não está abrindo margem para essa corrupção se ampliar, para essas empresas serem contratadas sem nenhum tipo de regramento, né? Sem nenhum tipo de lógica ou de... Enfim, eu queria levantar essa questão, trouxe a questão do RPC, mas acho que se encaixa muito bem nessas questões também dos vouchers, né? Me preocupa, assim, como
claro, vamos pensar que não vai acontecer, que esse movimento é para que não aconteça. Mas, acontecendo, como serão esses contratos? Como serão essas empresas que nos prestarão esse serviço, né? Esses serviços públicos? Como será feita essa contratação? Como será feito esses vínculos? Isso me preocupa muito, né? O Brasil tem um histórico muito grande de corrupção, e agora a gente está abrindo margem para que isso seja, então, mais aí levado à frente. Eu queria trazer essa questão, não sei se mais alguém pode comentar aí. Mas era isso, muito obrigada. Parabéns aos envolvidos, está muito bom. Esses dias têm sido bem esclarecedores. Obrigado, Virgínia. Eu acho que eu vou fazer com proposta o seguinte, ó, tem o Luciano, a Esther, eu acho que a gente garante que a fala deles, né? E acho que a Clarita pode fazer um fechamento daí, né? E daí pode contemplar essa tua questão também, Virgínia. Pode ser? Pode ser. Podemos perfeito. fazer assim? Uhum. Então tá. Então, Luciano. A gente faz aqui, né, live e sempre esquece de ligar o microfone. Virgínia, quero só falar rapidamente sobre a tua preocupação. Eu acho que nós temos que ficar muito, muito fortes na questão de não deixar aprovar a PEC. A PEC não serve, em momento algum, nem para a saúde, nem para a educação, nem para a vida do serviço público deste país. O Brasil precisa do servidor público. Nós doamos a melhor fase, a melhor energia da nossa vida para construir o nosso país, a nossa cidade. Nós não podemos pensar em como organizar mais adiante um problema que nós não queremos ter. A PEC não serve para nada. Não tem como remendar o que é muito ruim, que é a PEC. Então, eu pedi espaço para falar. Obrigado, Nivaldo, por ter me cedido espaço, porque eu acho que é o momento, Virgínia, Rosane, Clarita, todo o nosso grupo aqui, de ir para a luta. Não podemos mais admitir entidades sindicais que nós representamos, que nós estamos vinculados, sentados atrás de uma cadeira esperando para ver o que vai acontecer. O nosso momento é de união, é de ir para a luta, é de dizer basta, é de dizer não. Eu sei aqui que alguns sindicatos aqui da região, Estância Velha, Sintraedes, Ivoti, CIMI, estão preocupados, inclusive, em investir em painéis de beira de estrada, aí, dizendo exatamente não à PEC 32, com toda a dificuldade que nós estamos tendo para se manter, para se construir. O Sintraedes tem, gente, 64 dias de vida. 64 dias de vida. E nós estamos na luta. Sábado é dia de, em cada cidade, em cada localidade, nós termos uma mobilização contra a PEC. É momento das entidades sindicais usarem telefone, e-mail, WhatsApp, telegrama, carta escrita para o seu deputado dizendo: olha, a cidade votou em você. Agora, se você votar contra o servidor aqui, nós vamos destruir o seu voto aqui na cidade. É hora de ir para a luta. Nós não podemos imaginar que vai tudo se resolver. A PEC não vai ser aprovada. A reforma da Previdência também não vai ser aprovada. Né? Todas as maldades não iriam ser aprovadas. Chega lá, esse deputado que a cidade vota, que a cidade apoia, se vende. Se vende. Troca lá por recurso que ele vai trazer para a cidade pedindo o nosso voto. Sabe, eu acredito que muitos de nós não lembramos em quem nós votamos na última eleição para deputado federal e para senador. Muitos não sabem. Então nós precisamos encarar. É o momento. Ou nós vamos para a briga, e quando eu falo briga, é invadir a rua, claro, com máscara, com álcool gel, com todo cuidado. Nós já estamos meio vacinados, né? Eu já fiz a primeira dose da vacina, muita gente já fez a primeira dose da vacina, mas é hora de ir para a rua com todo cuidado, mas de ir para a rua. É hora de conversar com os nossos parentes,
com os nossos amigos, é hora de reverter um a um o voto, é hora de dizer não a essa PEC. Chega de maldade. E o momento agora é propício a isso. É muito propício a isso. A CPI da Previdência fez cair demais o nome que o nosso presidente tinha, né? De não ser corrupto, de ser macho, né? De ser atleta. Tudo isso aí foi por água abaixo. É um governo corrupto, sim. É um governo sem vergonha, sim. É um governo que quer comprar vacina pagando 3 vezes mais. É um governo que investiu em cloroquina, lá, ganhando, né, muito em cima da cloroquina, e que nos deixou chegar nesse patamar de quase 550 mil mortos. São famílias que ficaram desamparadas. São crianças, Virgínia, nas escolas. A minha esposa me relatou que sexta-feira teve um menino que bateu na cozinha antes de ir embora e disse: escuta, não tem uma maçã para me levar embora, que eu não tenho nada para comer em casa. Este é o Brasil que nós temos agora. Este é o Brasil que não tem comida, que não tem emprego, que não tem salário. Nós, os servidores públicos, os servidores do Estado, estão há 7 anos sem reposição da inflação. Nós vamos fechar 2 anos de bico calado. Nós aceitamos a 173 de bico calado. Enquanto isso, a prefeitura contrata CC, contrata emergencial, verba para isso, verba para aquilo, e trabalhador e concursado, que é para manter o nosso fundo próprio, que é para manter a saúde da nossa prefeitura, aonde está? Então, é momento de luta, sabe? E eu quero aqui agradecer, o Cleiton já saiu, fez uma fala muito boa. Clarita, fantástica as tuas colocações. O SUS é o maior programa de saúde para o pobre, para o trabalhador do mundo. Do mundo. Não existe nada como o SUS. E nós estamos sucateando o SUS para acabar com o SUS e para deixar o terceirizado tomar conta. E as escolas também. Nós lutamos pelo Fundeb e agora nós vamos permitir que na PEC 32 o Fundeb não sirva para nada. Então eu queria dizer que dia 24 é muito importante e quero chamar para que todos façam na sua cidade um ato, qualquer ato, que seja meia hora de ato, que sejam 20 pessoas com cartaz dizendo: olha, nós somos contra a PEC. O serviço público é fundamental. O servidor público tem que ser valorizado. O servidor público é que mantém a cidade limpa, o nosso filho, o nosso neto educado, a nossa população saudável, é quem constrói o nosso país, a nossa cidade. Essa é a nossa luta. E a luta começa amanhã, quando eu quero convidar todos que estão aqui, convidem suas entidades para estarem presentes. Nós queremos montar aqui, fundar aqui, uma grande frente de defesa do serviço público. E nós estamos amanhã trazendo um povo lá de Brasília, né? Para que eles nos digam em que pé está essa PEC lá em Brasília. Qual é o caminho de barrar? Qual é o caminho de fechar a porta? Não tem reforma de PEC, não tem melhorar a PEC. A PEC não presta. A PEC não presta, não serve. E para isso nós temos que nos unir. Amanhã, inclusive eu quero mandar aqui, ela hoje não está na sala, mas eu quero mandar um abraço muito grande para a nossa vereadora, a professora Rita, aqui de Sapiranga, que junto com mais 5 vereadores irão apresentar amanhã na Câmara de Vereadores alguma coisa contra a PEC 32. Uma moção de repúdio, alguma coisa, e isso é muito importante. Mas são 6 vereadores. Nós queremos os 9. Nós queremos todos os vereadores da cidade de Sapiranga apoiando essa moção. Porque o vereador que não apoiar essa moção não vai ser esquecido pelo Sintraedes. Na próxima eleição, nós vamos estampar a carinha dele lá, dizendo: olha, este cidadão aqui foi contra o servidor público. Então, vereadores da cidade de Sapiranga, amanhã os 9 vão apoiar a PEC. Vamos apoiar, desculpe, a moção de repúdio contra a PEC. Nós queremos isso. O Sintraedes, os trabalhadores de educação da cidade, os servidores públicos querem isso. Nos apoiem
e nós vamos depois dizer, poxa, esses caras nos defenderam, né? Essas vereadoras nos defenderam. Se não, nós vamos à luta. O sindicato é para isso. Nós nascemos na rua, gente. E na rua vamos mostrar nossa força. Mivaldo, passo para ti. Obrigado. Obrigado, Luciano. É isso aí. Vamos começar a fazer esse chamamento público aí, porque a gente tem que barrar essa PEC. Esther, a palavra é sua, Esther. Boa noite. Eu trabalho numa ESF, uma estratégia de saúde da família. E a gente já vê muito esse desmonte do SUS. Tá? Exames, muita coisa que tinha, hoje já não tem mais. Ali em Estância Velha, se fazia exames lá no hospital, hoje em dia as pessoas têm que pagar, não tem mais. Tá? E a gente tem médico terceirizado. A gente tinha um médico 1 ano, né? E aí esse médico saiu. E aí todo dia é aquela agonia nossa ali. Ah, é 8h15, é 8h30. O médico ainda não veio. Tu sabe que aqueles pacientes que estão ali, tu sabe da condição financeira deles, né? Tem toda a estratégia, né? Tem as agentes de saúde, a gente conhece. Tem esse envolvimento com os pacientes, né? Muita coisa tu resolve ali para o paciente não estar indo. Tu sabe que tu paga Uber, que não tem, que tá naquela... Tu corre ali, tu fala com a enfermeira, tu tenta resolver ali. Tá? Tu conhece as colegas que trabalham nos outros setores, tu liga, tu tenta resolver para o paciente, né? Porque tu sabe da condição financeira daquele paciente. E com a terceirização, com esses cargos que serão políticos, não vai mais ter isso. Não, nós vamos perder isso, nós vamos perder as estratégias de saúde da família. A gente não vai ter mais isso, né? Aquele paciente que chega ali, que a gente conhece, já encerrou as fichas, mas doutor, é tal paciente, ele precisa. Não vai mais ter, não vai mais ter esse olhar, sabe? E a gente tá lá também, no meio de uma pandemia, perdendo colegas, com nossos salários congelados, mas a gente tá ali fazendo, né, pela população, sabe? Porque é o nosso dever. E eu acho que não é ser contra a terceirização, não é contra as pessoas. Mas eles vão estar ali, eles ganham menos. A gente vê, eu estou agora na recepção, mas o meu concurso público é agente de serviço. E ali em Estância Velha já não existe mais. Não houve há muito tempo concurso e não vai mais haver, porque é tudo terceirizado. Eles vão tirando, elas vão se aposentando e aí vai entrando terceirizado. Que elas trabalham muito mais, elas ganham muito menos, aliás, que o nosso salário já é horrível, né? E elas conseguem ganhar menos ainda. Tanto que uma das últimas empresas, acho que até hoje não conseguiram receber. A empresa, os donos sumiram e fazem de tudo, sabe? Eu já vi agente de serviço indo de um posto para o outro, levando caixa de vacina a pé, sabe? Terceirizada, ela não ia dizer não, né? A gente, concursado, a gente diz, não, eu não vou. Eu seria uma de, não, eu não vou com essas vacinas, não vou com essa responsabilidade, sabe? E é triste, porque quem vai perder é o povo, né? Esse olhar, esse carinho que a gente tem pelos pacientes, eu acho que não vai mais ter. A gente já está perdendo muito. Clarita, antes de tu fazer tua fala final, só queria frisar, assim, até para se tu puder falar disso, que a estabilidade, ela não é a minha estabilidade, do servidor, do trabalhador, não é só do trabalhador. A estabilidade, ela dá estabilidade à estrutura do serviço público, né? Então, tirando a estabilidade do servidor, do trabalhador e da trabalhadora, está fragilizando, está destruindo o serviço público. E só uma coisinha assim que apareceu, acho que na fala da Esther e do Luciano. A diferença do SUS é que o SUS não é para pobre. O SUS é para brasileiro e para brasileira.
No SUS, tu pode chegar descalço, assim, né, como sendo um andarilho, assim como tu pode chegar com um carrão lá na frente e o teu direito. Essa aqui, claro, tem a questão da equidade, né? Então, conforme as necessidades. Mas eu acho que e isso é uma coisa que incomoda muito a elite, que eu posso de ter usuários que têm plano de saúde, mas ele vem frequentar os grupos, vem frequentar porque ali tem um acolhimento, é um outro funcionamento, é uma outra lógica, né, de acolhimento, de serviço, porque ali ali não é o diabético. Ali não é, mesmo sendo um grupo de diabético, ali não é o diabético, não é o hipertenso, não é o alcoólatra, não é a depressão. Ali é fulano, ali é o seu João, Dona Maria, seu Pedro, Dona Augusta, né? É outra lógica do SUS, quando a gente é militante, né, Clarita? Eu não pude deixar, assim, de fazer essa pontuação. Desculpa, Nivaldo, de me atravessar, porque eu acho que essa questão do SUS é isso. E esse vínculo, né? Essa questão do vínculo. O paciente que chega ali, ele te afeta, a gente faz um trabalho, mas ele te afeta. Né? É aquilo assim, domingo à noite, sábado, coisa, e no grupo lá da unidade, tu soube o que está acontecendo com fulano, tu soube que fulano... É um outro vínculo, né? É uma outra realidade, uma outra dinâmica, né, Clarita? E a Clarita sabe conceituar isso de uma forma muito bonita. Com certeza. Perfeito. Assim. Só deixa eu, Clarita, só rapidinho, só para agradecer a Esther pela fala, a Rosane, e dizer que é bacana, o bonito nisso que nós, enquanto servidores públicos, né, nós temos esse envolvimento com o nosso serviço, né? Essa fala bonita, assim, de comprometimento com aquilo, com o teu trabalho, com aquilo que tu está fazendo, sabendo que aquilo que tu está fazendo vai além do que um simples emprego, né? É o teu comprometimento, então, com o outro, né? Nós temos muito isso em educação, eu vejo isso muitos dos meus colegas, assim, né? Esse comprometimento, e isso é uma coisa que realmente a gente fica triste de pensar que pode estar perdendo tudo isso, né? Clarita, a fala é tua. Sem dúvida. Acho que eu tenho mais a que agradecer a vocês, porque as falas que foram feitas agora, da Virgínia, do Marcos, da Esther e do Luciano, de fato, é isso que vocês colocaram, né? Primeiro, aquilo que a gente não precisa pagar para ver na questão da PEC 32, da reforma administrativa. A gente já conhece os mais velhos, a gente já conhece como é que funcionava os serviços de saúde antigamente e como é que eles poderão passar a funcionar. Então, na verdade, a possibilidade de nós avançar na qualidade e na quantidade de serviço, ela é zero, com a PEC 32. Exatamente por isso que vocês colocam, porque estabilidade não significa um bem para o servidor, ele é um bem para o serviço público de saúde, o serviço público da educação. A estabilidade serve para garantir que as políticas públicas da saúde e da educação, elas sejam executadas na linha horizontal, que não tenha quedas, que não tenha quebras. Então, o que o governo vende é como se o servidor tivesse benesse só para ele. Não é verdade. O que a estabilidade faz, o que a progressão de carreira faz, é com que os trabalhadores tenham a vontade de ficar prestando aquele serviço, a vontade de ficar trabalhando naquele local. E isso que vocês colocam. Os terceirizados, nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando de um modelo de contratação. E o modelo de contratação, ele esculhamba com o serviço público, com a prestação de serviços. Essa que é a questão fundamental. Então, não é pouca coisa. Não serão afetados os servidores, serão afetadas todas as pessoas, e que na saúde são pelo menos 70% da população brasileira depende diretamente do Sistema Único de Saúde para ser assistida.
diretamente, fora os 100% que também têm atendimento indireto e que ficam propalando por aí que não dependem do SUS. Dependem sim na questão da fiscalização dos alimentos, dos restaurantes, da água, das vacinas, enfim, da questão dos transplantes. Então, a elite tem muito disso, né? Eu não preciso do SUS, o SUS é para os outros que têm menos. Não é verdade. O que tem os que dependem diretamente e tem todos nós, toda a população brasileira, que usufrui do sistema público de saúde, mesmo que ela não queira. Ela precisa usufruir dele, né? E agora, na pandemia, a gente viu claramente. Quando faltavam, vocês acompanharam isso, quando nós chegamos no momento agudo da pandemia, ali abril, maio, que começaram a zerar os leitos de UTI em todo o sistema, o que o sistema privado fazia com os pacientes que estavam lá e que precisavam leito de UTI e não tinha mais? Quem tinha que dar conta? Aonde que eles tinham que ser acomodados? No sistema público de saúde. O que não estava errado, porque brasileiro é brasileiro, né? A pessoa necessitando do serviço de saúde e assistência para manter a sua vida, o sistema público brasileiro tem que dar conta sim, isso não estava errado. Mas o que eu quero dizer é isso, o sistema privado não se preocupou em aumentar leitos de UTI, por exemplo, não se preocupou com exames, com testes para a população. Não, quem tinha que dar conta era o sistema público de saúde. E aí, não tendo profissionais que estejam vinculados, a carência e a prestação de serviço ela será enorme. E como foi o Luciano? O Luciano, tu foi brilhante. É isso aí. Não tem, a PEC não serve e nós temos que lutar contra ela. E aí vamos lutar como? Com os sindicatos, nas câmeras, assim como vocês estavam falando, que na Câmara de Sapiranga vai ser feito um movimento, nos conselhos, o que nós temos, porque ninguém vai olhar por nós se nós mesmos não nos olharmos. Ninguém vai lutar por nós se nós mesmos não lutarmos pelas coisas e pelas questões que nós precisamos. E aí eu volto a repetir para vocês, tem que chegar nos deputados, porque é lá que o bicho pega. É lá que vai acontecer a aprovação ou não. Porque as votações são feitas no Congresso Nacional. Fundamentalmente, nós temos condições de fazer mudar a opinião dos deputados. Porque a PEC está lá. Eles podem botar ela na gaveta, eles podem postergar muito e depois não votar, eles podem fazer o que eles quiserem, mas nós temos que apertar eles. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? O momento é de lutar. É óbvio que as recomendações, os cuidados nós temos que ter, temos que fazer, mas nós temos que mostrar para o Congresso que nós não aceitamos e que nós não estamos satisfeitos e que não há remendo possível para esses malfeitos que estão acontecendo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigada, eu acho que às vezes a gente vem ou vocês podem ter a ideia de que a gente vai apresentar, na verdade, todos nós sabemos o que fazer. Todos nós temos conhecimento de vida, de trabalho, de militância, e nós sabemos o que tem que ser feito. Vamos lutar, vamos estar no dia 24 e vamos levar no dia 24 mais cartazes contra a PEC 32, porque isso a mídia pega e chega nos deputados. Está bem? Então, quero agradecer muito, um grande abraço para vocês, e lutando a gente não fica sozinho, e lutando a gente não morre também. A gente tem, sim, uma vida muito boa pela frente, tá bem? Muito obrigada, e eu estou à disposição de vocês. Clarita, enfermeira Clarita, obrigado, eu acho que foi muito bom, assim, mais uma noite assim, que nos deixou muito... para cima para a gente conseguir lutar contra todo esse mal, assim, né? Agradecer a ti, ao Cleiton, né? Infelizmente teve que sair, mas se tiver alguém do sindicato, do Sinemp, repasso o agradecimento a ele, que repasse um agradecimento a ele. Muito bom. Chamar para amanhã então, 19 horas, a gente vai estar aqui de novo, vamos estar fazendo
toda uma mobilização para a gente poder, então, fazer essa frente, a gente seguir de mão dada, né, com mais gente, mais sindicatos, mais pessoas, que eu acho que esse é um dos caminhos também. Fazer um agradecimento especial aos 3 sindicatos, ao Marcos, à Rosane, fazer um agradecimento especial ao Luciano. O Luciano é o cara que mais elogia, né, que mais agradece, assim, e eu queria, agora que eu tenho a palavra, eu vou agradecer a ele também todo o empenho, assim, da construção dessa atividade aí que desde segunda-feira passada a gente tem feito, assim, de mobilizar, de buscar chamar as pessoas, a gente fazer esse debate bacana, assim. Então, agradecer ao Luciano, assim, grande companheiro, né? A Rosane botou ali para a gente tirar uma fotinho, então vamos nos preparar aí, se o pessoal puder abrir a câmera. Eu não sei quem é que tira a foto, eu não consigo, galera. O Luciano vai tirar. Luciano vai tirar, então. Aí, Luciano. Quem puder abrir sua câmera, lá, a Mari abriu lá para aparecer na fotinho. É isso aí, essa é a ideia, né, Mari? Isso? Saiu a foto, será? Ele está dizendo que sim. Então tá, beleza. Tá? Agradecer a todos e todas. Eu acho que a gente encerra aqui. A gente pode, então, encerrar a gravação, pedir para o Luciano, então, também encerrar ali o que a gente está gravando até agora e